Irmão em Cristo, vamos lá. Olha só, 2 minutinhos para você tirar uma foto com alguém, juntar um grupinho aí, fazer uma foto. Pode ficar em pé, não tem problema não. Vamos lá, vamos lá. Com quem eu vou tirar? Ó. Tá acabando. Hashtag 49, hashtag 49, hashtag 49, arroba eu estava lá. Chega de ficar sofrendo angústia, este seu complexo feio, dizendo às vezes que não é ninguém. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que está em você. O Espírito Santo se move em você, até aí você pode não perceber toda a urgência. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Aleluia! Você tem valor. Obrigada, gente. Não é bom, gente? Não é bom esse momento de comunhão? Isso aqui faz parte da família de Deus, gente. É um momento de comunhão entre os irmãos, né? A gente tem comunhão até com quem a gente não tem muita intimidade. Amém. Deixa a galera acalmar o coração, pô. Ainda tem gente fazendo selfie. Gente, não é book. Não é book, é só uma. Vamos, acalmamos o coração. Agora a gente pode dar continuidade, então. Deixa eu te falar. Vou fazer só mais um adendozinho que não estava na programação. Tem uma coisa muito especial. Preste atenção aqui em mim, por favor, todo mundo. Tem uma coisa muito legal que vai acontecer esse mês ainda, de maio. Dia 25 de maio. 25 de maio. Tem uma coisa muito legal que vai acontecer. Se eu perguntar isso no NV Kids, todo mundo já responde, a criançada lá. O que vai ser no dia 25 de maio? Aniversário da tia Ivone. Ó. Aí você vai perguntar, pastor, e aí? O que eu tenho a ver com isso? Se você tem sido abençoado por essa casa, se em algum momento eu fui bênção na sua vida, você se sentiu abençoado por uma palavra, por um sorriso, por um aperto de mão, por um carinho com seus filhos, eu quero pedir algo especial para você. Eu quero pedir você, preste atenção, gente, que você traga até o final do mês de maio, dia 30, primeiro domingo depois de maio, vamos fazer assim. Santa Ceia de junho, você pode trazer um produto de limpeza. Um produto de limpeza. Pode ser um detergente, sabe detergente IP? Custa aí, sei lá, R$3, R$4, R$5. Você pode trazer. Se Deus tocar, R$2,25, homem. R$2,25, o seu Luiz já falou aqui. Dá para você trazer até mais de um. Você pode fazer isso? Trazer um produto de limpeza. O que é produto de limpeza, pastora? Que muita gente não é dona de casa. Água sanitária é produto de limpeza? Sim. Sabão em pó é produto de limpeza? Sim. Detergente lavar a louça? Pode ser. Também é. Pode ser não, também é. Desinfetante, muito bom também. Pode ser também. Papel higiênico não é de limpeza, mas se você trouxer também vai ser muito bem-vindo. Pastor, que negócio é esse? Você vai abrir uma barraquinha? Não, não vou. Tem uma instituição chamada ONG Novo da Cultura Viva. Mundo Novo.
Quem é que falou? Mundo Novo. A voz da Lúcia. Olha elas ali, ó. Fica de pé aí, por favor. Vamos bater uma palma para essas mulheres? Todo mundo tem um chamado. Todo mundo tem um propósito. Talvez você ainda não tenha encontrado seu propósito, mas elas já encontraram delas. E elas abençoam mais de 200 crianças carentes, em condição de vulnerabilidade social. A ONG Mundo Novo da Cultura Viva, lá na Chatuba, atende essas crianças, tira eles da rua, da favela, da educação. Muitos não têm escola. Não tem escola. O primeiro contato deles com o aprendizado é lá. Tem muitos projetos para adolescentes. Seria muito legal você entrar no site e conhecer. E ela falou comigo. Eu perguntei. Deus tem sido bom comigo. Graças a Deus. Eu não estou precisando de nada. Se você me der um perfume no meu aniversário, eu vou ter muitos perfumes. E eu só tenho um corpo. Eu não preciso de tantos perfumes assim. Se você me der um hidratante corporal, vai ser muito bom. Mas eu não vou dar conta de usar ele nem até o final do ano. Vai vencer a validade. Então eu não preciso de nada para mim, porque Deus tem sido bom para mim. E eu estava dizendo, assim como Paulo, eu aprendi a viver com um pouco e aprendi a viver com muito também. Mas Deus tem sido bom e eu sou uma pessoa próspera. Eu não sou rica da graça de Deus, e é o suficiente. Mas eu sou uma pessoa próspera, porque não tem me faltado nada. Graças a Deus. Então, em vez de você trazer alguma coisa para mim, é para mim. E se você quiser junto, o que você pode dar para mim, que vai ser pessoal? Você pode botar uma cartinha, um bilhetinho, uma frasezinha de amor, uma palavra de bênção, junto com o produto da limpeza. Mas o produto da limpeza vai ser destinado lá para a ONG. E você vai estar abençoando não só a minha vida, mas a vida de todas essas crianças. Olha só como é que é no reino de Deus. Eles vão estar sendo abençoados por mim, mas na verdade não sou nem eu. Lógico que eu vou dar minha contribuição, mas não sou eu que estou dando toda a bênção para eles. Todos vocês vão ter a oportunidade de semear na vida de uma criança dessa. Não é bom isso? Quando a gente lembra que é dando que se recebe, que é quando eu semeio que eu colho, então você vai ser ricamente abençoado. Só porque você comprou uma garrafa de água sanitária, gente. Olha como é que Deus é bom. Mas vamos fazer isso? Vamos abençoar essas crianças. Eu posso contar com você? Amém? Então agora vamos voltar para a programação, gente. Olha, agora é um momento muito bom. Tem muita coisa para acontecer nessa manhã. A gente tem que correr muito com a hora. Mas eu queria dizer para você que a gente tem alguns testemunhos de pessoas que vão contar o testemunho delas aqui, de uma maneira muito rápida, muito prática. E isso vai ser para motivar um pouco mais a sua fé, tá? Porque isso não traz fé ao coração de ninguém. A palavra de Deus diz, Romanos 10:17, se não me falha a memória, só tem um meio da gente adquirir fé. A palavra diz, e a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Da palavra de Deus. Então a forma como a gente tem fé no nosso coração é lendo a palavra, é ouvindo da palavra, é convivendo com a palavra, é deixando a palavra entrar dentro de nós. Mas esses nossos irmãos foram muito abençoados, ricamente abençoados, coisa que o dinheiro não compra. Mas eles querem compartilhar com a gente. E esse compartilhar é para que você se alegre também com eles. E que isso seja um plus, um algo mais para motivar a sua fé. Mas que a sua fé não esteja baseada no testemunho deles. A sua fé precisa estar baseada no que a palavra de Deus diz. Em Êxodo, Deus diz assim, eu sou o Senhor que te sara. Então não é porque a pessoa foi sarada, oh que legal, isso gerou fé no meu coração. O que gera fé para você receber a cura é você acreditar, Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele tomou, Ele pegou e levou, Ele escolheu fazer isso. E quando a gente crê nisso, isso gera fé no nosso coração para receber a cura. Então que a sua fé esteja
sendo gerada pelo poder da palavra, e que você se baseie no poder da palavra. Senão um dia você pode ver um irmão receber uma oração e naquele instante ele não ser curado, você vai dizer, realmente não funciona. Realmente não funciona. Mas se você baseia a tua palavra, a tua fé na palavra, o sintoma está aqui, mas eu te rejeito, eu digo pelas suas pisaduras, eu fui curada, Jesus já fez. Você quer insistir comigo, mas eu te resisto. Não adianta, os meus sentidos podem dizer que a dor ainda está ali, que a palpitação ainda está ali, que o rim ainda não está funcionando bem. Mas a palavra diz que Ele já levou, e eu vou ficar com a palavra, porque Ele é fiel e justo. Ele vai cumprir a palavra, Ele vai cumprir a palavra na tua vida, se você não abrir mão. Então eu quero convidar você a se alegrar. Gente, quando um irmão é abençoado, ele não está tirando a minha bênção não. Aquela bênção foi para ele, mas tem muito mais aí para todo mundo. Então você pode se alegrar com a bênção do seu irmão. Irmão comprou um carro, que legal, que maravilha. Ele não comprou o carro dele, tirou o meu não. O meu também está aí, também está vindo, também está chegando. Fica tranquilo, porque Deus é um Deus de abundância. Você pode dizer amém? Você acredita que Deus é um Deus abundante? E que Ele tem infinitamente mais, muito mais do que a gente vai testemunhar aqui nessa manhã. Ele tem muito mais para fazer e Ele está fazendo, amém? Vamos ouvir uma música aí, gente? Deus é bom. Você pode dizer, lá do aqui pode dizer Deus é bom? Fraquinho, hein? Achei fraquinho. Achei que está faltando uma... Vamos ver que lá do B você pode dizer Deus é bom? Vou dar uma réplica, Deus é bom? Todos nós podemos dizer que Deus é bom? Aleluia, Ele é bom demais. Espera aí que faltou um grupo aí, olha lá, ó, galeria lá, ó. Galera ali tá, mas não estão cochilando não, estão olhando para cá que eu tô vendo. Galeria pode dizer Deus é bom? Rapaz, só que eles são um pouquinho lá, mas o pessoal tomou café de manhã, hein? Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais. Podemos, pessoal? Vamos? Te amo, Deus. Presta atenção nesses testemunhos, hein, gente? Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo
testemunhos que eu tenho certeza que vão impactar a sua vida também. Mas como eu disse, a sua base para ter fé no coração é a palavra de Deus. Coloca a mão no seu coração, Pai. Nós queremos liberar agora uma unção do Espírito Santo sobre esse lugar. Libera teu Espírito Santo, Senhor. Libera o teu Espírito Santo, Senhor. Com unção, com cura, com restauração de famílias, com restauração de vida, com mudança de pensamentos. Mudança de pensamentos. Em nome de Jesus. Pensamento acelerado, ansiedade, nós te repreendemos agora do meio do povo de Deus. Qualquer espírito opressor que oprime não só vidas, mas oprime famílias, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não há mal que possa resistir a esse nome, porque Deus lhe deu autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre debaixo da terra. Anjos, homens e demônios têm que se curvar e têm que obedecer à autoridade do nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós declaramos cura. Você que está na internet, se você se apossar da cura, a cura é tua, ela te pertence. O Senhor te toca nessa hora. O Senhor te toca. Toda insônia tem que sair, todo medo tem que sair. Pessoas que desejariam estar aqui, estar cultuando nessa manhã, mas não conseguem, porque estão presas por medo, não sabem dizer nem medo do que. Isso acaba hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso acaba hoje. Jovens, adolescentes, tendo crise de ansiedade, indo para o psiquiatra para tomar medicação. Em nome de Jesus, seus filhos sejam libertos, seus filhos sejam colocados a salvo, seus filhos não sintam nada disso, não tenha essa opressão, em nome de Jesus. E às vezes a gente como igreja vai normatizando tudo. É assim mesmo, o mundo está aí, é a internet, é a aceleração, são as telas. Espírito opressor, que busca motivo, que busca desculpa para oprimir e se disfarçar por trás de uma desculpa. Lá atrás no passado eu fui abusado, eu fui abusada. Lá atrás no passado, isso já tem 30 anos, tem 40 anos. Você não pode mais conviver com isso, isso acaba hoje, em nome de Jesus. Medo, traumas, complexos. Falavam para mim que eu não ia ser nada. Falavam para mim que eu não ia conseguir. Falavam para mim que eu não ia chegar a lugar nenhum. Ei, muita gente esperava a minha desgraça, a desgraça da minha família. Muita gente esperava isso, esperava aquilo. Ei, avisa lá para essas pessoas que Jesus chegou na sua vida. E quando Jesus chega, tudo muda. Ele mudou todo aquele clima na casa de Lázaro. Quando ele chegou, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Marta joga Jesus para o passado. Ela joga Jesus para o passado. Se você tivesse chegado ontem, anteontem, há 4 dias atrás, talvez pudesse haver alguma esperança. Quantas vezes a gente faz isso, irmãos? Irmãos, eu preparei uma mensagem. Ela falava de Amaleque, dos amalequitas e da vitória de Davi sobre os amalequitas. Mas eu prefiro deixar isso para outro momento e deixar o Espírito Santo fluir. Deixa eu te falar. Deus quer fazer milagre na tua vida. É um novo tempo. É um novo tempo. É um tempo de deixar as coisas para trás. 49 anos dessa igreja. Quanta coisa já ficou para trás. Mas quanta gente ainda traz uma bagagem. Uma bagagem de dor. Uma bagagem de sofrimento. Deixa eu te falar um exemplo. A gente tem muito exemplo na Bíblia de pessoas que tiveram dores. E o maior que a gente pode falar é Jesus. Ele tinha todos os motivos. José tinha todos os motivos. Absalão também teve dor, filho de Davi. A sua irmã
foi violentada pelo seu meio-irmão. Absalão não soube lidar com isso, não soube lidar com a dor. Ele entendeu assim: meu pai não fez nada. Se fosse linguagem de hoje, meu pai passou pano. Entende? E ele causa uma revolta, aquilo, a ponto dele começar a levantar pessoas que também tinham alguma coisa contra Davi, sabe? E isso cria um exército, uma multidão de pessoas que tinham alguma coisa, que em algum momento, ou que foram só simplesmente contaminadas pela dor dele. Isso é o que o espírito de Amaleque faz com as pessoas. Esse espírito, hoje Amaleque não é uma pessoa, é um espírito. Nasce de uma dor. Só que dor, todos nós temos, em algum momento, em algum grau na nossa vida. Você está vivo, amém? Diz: eu estou vivo. E se eu estou vivo, em algum momento, eu vou ser ferido. Diga bem alto: nós estamos em guerra. Se o soldado for para a guerra e ele não tiver nem um arranhão, ele não lutou. A questão é o que nós fazemos com a nossa dor. Mas Davi também foi ferido. Davi foi esquecido pelo pai lá no campo. Davi foi perseguido por Saul, um homem que ele serviu ali com a vida dele, 13 anos. Lá em Ziclag, os homens de Davi se viram contra ele. Não era meu amigo, não era meu parceiro, não estava comendo comigo, como é que agora quer me apedrejar? Absalão organiza uma campanha, um golpe de estado contra o pai. Ele quer matar o pai. Não soube lidar com a dor. Mas Davi pega a dor dele e faz salmos. E vai salmodiar. Davi pega a dor dele e faz alguma coisa com ela. Ele pega a força de Deus emprestada. Porque tem momentos, você consegue entender isso, que tem momento que você não vai ter força. Você não vai ter força, e tudo bem. Você é humano, mas você tem um Deus que é o Todo-Poderoso. Você pode dizer amém? Você acredita nisso, que você tem um Deus que pode todas as coisas e que tudo está debaixo dos seus pés? Davi pega a força de Deus emprestada, busca conselho do Senhor, manda chamar o sacerdote profeta, consulta o Senhor. O Senhor diz: vai que você vai ser vitorioso. Vai que você vai ser vitorioso nessa guerra. E Davi volta, trazendo de volta tudo que foi tirado dele e daqueles homens. Ele traz de volta as mulheres, ele traz de volta os filhos, ele traz de volta o gado e ainda traz o despojo de guerra. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, igreja. Quando a gente se posiciona em Deus, a gente sabe lidar com isso, apresentar diante de Deus a nossa dor. E a gente pede que Ele pega a força dEle emprestada, pede o conselho dEle, toma as decisões pautadas no que Ele está mandando. Você vai ser restituído, você vai ser vitorioso, e você vai trazer de volta muito mais do que te foi tirado. Se você acha que em algum momento, sempre foi tudo tão difícil para mim, a vida sempre foi tão difícil para mim, nada veio de graça para mim, tudo sempre foi com muita dificuldade. Será que você não estava fazendo do próprio jeito? Será que você não estava pautado, tomando decisões na sua dor? Será que você não estava buscando conselho com pessoas que estavam te aconselhando, pautada na dor delas? Porque Absalão foi assim com Aitofel. Nova Vida de Bangu. Tem algo novo chegando para a nossa vida. Tem algo novo chegando para essa igreja. Tem algo novo chegando para esse ministério. Nós não somos mais como 49 anos atrás, teve o seu valor. Não somos mais como 10 anos atrás, teve o seu valor.
mas há muito mais vindo na nossa direção. E nós não podemos aceitar espírito de amalequita no nosso meio. O espírito de amalequita precisa ser identificado. E ele precisa ser rejeitado. Deus deu uma ordem a Saul, vai lá e extermina. Extermina. Você pode dizer assim, nossa, mas Deus foi tão cruel. Crianças que amamentam, a palavra fala isso. Mulheres, homens, o gado, tudo. Saul não obedeceu. Poupou Agag. E isso veio dar problema depois, lá na frente, para Davi. E agora Davi vai ter que ir lá exterminar. Porque Deus mandou assim. Então, identifique o espírito de Amaleque. É um espírito de pessoa doída, ferida. Se alimenta da inveja. Se alimenta de ressentimento. O amalequita, ele era um povo nômade. Ele habitava no deserto. Ele ficava ali, eles andavam assim, em grupo, sabe? E atacava. Covardemente, eles eram cruéis. Eles eram cruéis com suas vítimas. Foi o primeiro povo que atacou Israel quando saiu do Egito. Sabe como é que eles atacaram? Lá pela retaguarda. Eles atacaram pela retaguarda, onde tinham mais pessoas com criança, pessoas que caminhavam mais devagar. E a intenção deles era destruir Israel. Por isso que Deus disse, não poupa, porque ele volta. Lembra quando Jesus falou assim? Expulsa o demônio. Se essa casa, agora ela não se enche do Espírito Santo, essa pessoa não se enche do Espírito Santo, o demônio diz o quê? Ei, olha só, tem uma casa ali vazia. Vamos lá fazer uma festa. Ele traz mais 7. A Bíblia diz piores do que ele. Então Amaleque precisa ser destruído porque ele volta. E ele volta para destruir mais. E ele traz mais. Sabe? E aí é mais coisa acontecendo, é mais fofoca, é mais disse-me-disse, é mais sabe que eu soube, sabe que eu disse, sabe que fulano falou. E vai se juntando com quem tem dor. Não se junte com quem tem dor. Se cerque de pessoas que podem te ajudar. Se cerque de pessoas que tenham uma palavra de Deus para te dar. Se cerque de pessoas que podem te abençoar. Se cerque de pessoas que possam te promover, dizer para você, não é assim, não é isso que a palavra diz, não funciona assim. Conselho é bom quando ele é dado dentro da palavra de Deus, e não pelos meus sentimentos. Porque senão você pode se aconselhar com uma pessoa que ela vai te dar conselho, baseada na dor dela. Até porque a dor dela é uma, a sua é outra. Sabe? Mas busque pessoas que possam te ajudar, se cerque de pessoas como você, que amem a Deus, que se submetam à palavra de Deus. Pessoa que você diga, essa pessoa quando ela fala comigo me dá paz, quando ela fala comigo me traz vida, quando ela fala comigo eu me sinto esperançosa de novo, anima a minha fé. Se cerque de pessoas assim. Você e sua casa não aceitem esse espírito de amalequita. Amaleque hoje é um espírito e busca a quem possa contaminar. Busca pessoas que também estão feridas, também estão com alguma... Vamos trazer para o conceito da igreja, tá? O amalequita, ou o inspirado pelo espírito amalequita, ele começa assim, para quê, né? Tocar o piso da igreja, para quê? Estava tão boa aquela ardósia, gente, qual o problema da ardósia? Tem muito lugar que tem ardósia, porque quem fala é assim, né? Tem muita gente, está todo mundo falando, é só você que está falando. Não é assim que normalmente acontece. É só você que está falando, é só você que está achando isso. A gente aqui está todo mundo querendo. Olha esse telão. Gente, o que eu ouvi desde ontem, assim, ó, esse telão podia ser nosso, né? A gente podia ter um telão desse. Mas olha o que é inspirado pelo espírito da Amalequita, como é que ele vai falar? Para que isso? Que desperdício. Para que isso? É só mais uma tela, gente. E assim vai. Pastor, hoje, sei não, hein? Aquela franjinha do pastor cresceu um pouco mais, não sei, não estou gostando. Sabe? E vai buscando a quem possa. Vamos unir nossas forças aqui. Pessoas amargas. Pessoas com inveja. Pessoas que não estão felizes e elas também não querem ver ninguém feliz. Pessoas que não sabem como curar a sua dor. E aí elas vão
replicando aquela dor. E vão buscando aliados, e vão buscando parceiros, seus iguais vão se juntando, sabe, seus pares. Então cuidado com quem se aproxima muito de você, no trabalho, se não é pessoa, é maldizente, que fala mal do chefe o tempo todo, na família, na igreja, em todo lugar. O espírito de Amaleque precisa ser identificado e precisa ser excluído do nosso meio. Senão a gente não consegue experimentar o novo de Deus que está chegando. E tem um novo de Deus chegando, você pode dizer amém? Eu creio nisso, que há algo novo chegando, que Deus tem mais, que Deus quer derramar uma renovação, que Deus quer derramar dons, batismo no Espírito Santo, evangelismo avivado, andando por essas ruas, falando do amor de Deus, libertando vidas, trazendo transformação, famílias chegando nesse lugar quebradas, como testemunhou aqui André e Val, à beira do divórcio. E que bom que um dia alguém disse, foi sua prima, né, Val? Vai lá na igreja. Entrou aqui um domingo e nunca mais saiu. E aqui a família foi restaurada. E a filha nunca vai experimentar a tristeza de ter pais divorciados, pais separados. Nunca vai experimentar isso, porque Deus restaurou. Deus trouxe um novo tempo, uma nova história. Ele tem colocado nos meus lábios um cântico novo, um cântico de exaltação e adoração ao nome do Senhor. Procure pessoas assim, esteja com pessoas assim. Quando alguém ligar para você e disser, e aí, hein, como é que foi aquilo, hein? Brincadeira, irmão. Vamos orar sobre isso. Vamos orar sobre isso. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz. E você vai vencendo o espírito de Amaleque. Você vai colocando ele aqui, ó, e vai fazendo assim, cada vez que você diz, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, é como se você estivesse fazendo isso. Sabe? É como não, no mundo espiritual você está fazendo isso. Ensine isso para os seus filhos. Ensine isso para os seus adolescentes. Quando chegar em casa reclamando, aquela escola, aquela escola que você ouviu. Ok? Tem algum fundamento nisso? Não, meu filho, olha só, deixa eu te falar. Dá graças a Deus. Porque eu estudei na escola pública há mais de não sei quantos mil anos atrás. E não era assim, tá? Então, dá graças a Deus porque você está aprendendo. Dá graças a Deus por isso. A gente está ensinando as próximas gerações. Entende, irmãos? É assim que a gente ensina. É no nosso dia a dia. Por isso que a palavra de Deus no caminho. A gente vai lavando uma louça e vai ensinando o filho. A gente vai arrumando a casa e vai ensinando o filho. A gente vai levando ele para a escola e vai ensinando o filho. E é assim que a gente vai ensinando. Se encha do Espírito Santo. Se encha da presença de Deus. Se encha da palavra de Deus. Caminhe com pessoas como você, que querem conhecer mais a Deus, que querem crescer em Deus, que tem fome e sede de Deus. Nós temos aqui nessa casa pessoas que quando a gente diz, olha, a gente vai, tô lá, já quero. A palavra é exatamente essa, já quero. Sabe? Pessoas que estão famintas de Deus, e é com essas pessoas que eu caminho, é com essas pessoas que eu ando. As pessoas críticas, as pessoas doentes, as pessoas doloridas, elas vão encontrar os iguais delas. Porque você pode estar dizendo assim para mim, ó, como é que eu vou ler sua mente, ó. Pastora, mas a gente não tinha que conquistar essas pessoas, trazer elas para cá, Temos mesmo. Quando você vê uma pessoa no fundo de um poço, o meu gesto sempre vai ser de estender minha mão para puxar ela de lá. E o seu também, eu tenho certeza disso. Mas e se ela quer te puxar para baixo? Então eu solto a mão dela. Digo, não, eu não vou com você. Eu tenho um propósito na minha vida. Eu tenho um alvo. Eu tenho um chamado na minha vida. Eu tenho uma unção na minha vida. E eu não posso gastar tempo com quem não quer sair. E muito pelo contrário, quer me puxar. Esse é o espírito de Amaleque. Nessa manhã você está entendendo um pouquinho. Eu queria ter tempo para falar até dizer, mas não temos. Eu ia falar um pouco da história de Amaleque. Quem era Amaleque? A descendência de Amaleque. Lembra dos menininhos lá, dos gêmeozinhos tão bonitinhos de Isaac? Esaú e Jacó? Amaleque é neto de Esaú. E Israel veio da descendência de Jacó. Eles são praticamente parentes, gente.
Mas um se desviou tanto do que Deus tinha, não é? E o outro permaneceu firme no propósito do Senhor. Que você seja esse, porque você é o Israel de Cristo. E você seja essa pessoa, você seja desse povo que quer fazer o que o Senhor chamou você para fazer, que quer cumprir um propósito do Senhor na sua vida. E o seu propósito é um propósito abençoador. É um propósito de promover pessoas, de levá-las ao entendimento de Cristo, à maturidade, sabe? E nós vamos experimentar coisas lindas e maravilhosas nessa casa, nesse ministério, na nossa vida. Isso vai repercutir no nosso trabalho. Nós vamos ser abençoados no nosso trabalho. Nós vamos ser abençoados na escola, na faculdade, na vizinhança. Em tudo que a gente colocar a nossa mão, a bênção do Senhor vai estar ali sobre nós. Porque nós fizemos isso, fizemos como Davi, perseguimos Amaleque. Perseguimos e exterminamos ele da nossa vida. Davi tinha uma escolha: a dor ou o propósito de Deus. Tantos escolheram a dor, como Caim. Caim escolheu a dor, matou o próprio irmão por causa de inveja, porque não se sentiu aprovado por Deus. E não foi mesmo, porque Deus sabia como era o coração dele. Mas José escolheu o propósito. Jesus tinha um propósito. E Davi escolhe um propósito. Feche os seus olhos. Pai, eu oro por esse povo agora, nessa manhã. Esses meus irmãos e minhas irmãs, eles nunca vão perder o propósito. Eles nunca vão perder o que o Senhor tem para eles. Eles jamais vão abrir mão, Senhor, e vão dar lugar ao espírito de Amaleque na vida deles. Se alguém aqui, por falta de entendimento, estava sendo influenciado, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de fé, de libertação sobre a sua mente. E toda dor seja curada, toda dor seja lançada aos pés da cruz de Cristo, em nome de Jesus. Que você esteja firme no propósito do Senhor. Eu os abençoo, Senhor, para viverem o teu propósito, que é um propósito de bênção, de bênção, de bênção por gerações, de bênção por gerações. Cada bênção que for liberada pela boca de um desses meus irmãos vai abençoar gerações, gerações, vidas que ainda nem nasceram serão abençoadas por causa da vida deles, Senhor. Como eu fui abençoada pela vida do meu avô, que não me viu adulta, que não me viu em cima de um altar, mas ele já profetizava sobre a minha vida. Pastor Herculano já profetizava sobre a nossa vida. Bisnetos que ele nem conheceria, mas ele dizia: Senhor, a minha descendência. Aprenda a orar pela sua descendência. Pastor, eu nem sou casada ainda. Ora pela sua descendência. Eu não tenho filho. Ora pela sua descendência. Ah, eu não tenho netos ainda. Ora pela sua descendência. Ora, que você vai estar abençoando gerações. Eu não tive filhos e não tenho mais idade de ser filhos. Deus vai te dar filhos espirituais, filhos do coração. E você vai abençoar essa descendência também. Porque Deus manda o órfão até nós. Deus manda o órfão até nós, para que nós abençoemos ele, porque ele não tem um pai e uma mãe para abençoar. Às vezes é um filho abandonado, largado na rua, mas vai na sua casa, brinca com seu filho, você dá um prato de comida, você manda ele tomar um banho, abençoa essa criança. Ele é um órfão que Deus mandou para você abençoar. Ele pode ser órfão de pais e mães vivos, mas Deus mandou ele para que você abençoe ele, a descendência dele. Não dê só uma comida, não dê só um banho. Coloca a mão na cabeça dessa criança. Quantas vezes na maternidade eu vi mães que eu sabia que não tinha condição nenhuma de criar uma criança, e eu pegava aquele bebê recém-nascido, sujo ainda, que o médico acabou de tirar do ventre da mãe. E muitas vezes eu fiz isso. Eu coloquei a mão sobre aquele bebê e profetizei sobre a vida dele. Você não vai ser nada do que a sociedade espera que você seja.
Eu oro por você, entrego você na mão do Deus Altíssimo. O Senhor vai mudar a sua sorte, criança. E eu entendi, irmãos, o propósito, por que Deus me levou para aquele lugar. Por que Deus me mandou, me colocou naquela maternidade. Pode ser que lá na frente haja pastores que não sabem como que ele foi para lá, como que eu aceitei Jesus, a minha família é toda destruída, mas o Senhor me encontrou aqui no meio do tráfico, o Senhor me encontrou aqui. Ei, teve uma enfermeira lá, em 2020, que colocou a mão na sua cabeça, quando você saiu do ventre da sua mãe. Você tem um propósito de abençoar, não abra mão disso. Senhor, eu libero uma unção de pais e mães espirituais, para abençoar as novas gerações, não só os seus filhos, abençoar novas gerações. E eu libero essa bênção, Senhor, essa unção de pessoas que vão abençoar, vão rejeitar, vão identificar Amaleque, e vão rejeitar Amaleque, vão expulsá-los das suas vidas, e vão ser uma boca profética, e vão dizer: eu sei porque que eu fui chamado, eu tenho um propósito na minha vida, e esse propósito não é para amaldiçoar, não é para invejar, não é para amargurar, mas é para abençoar. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe.